Tudo bom, pessoal? Tô aqui em Londres, é o primeiro dia da viagem. E esse livro do Bertrand de Juvenal tem um site absolutamente fantástico. Porque nós imaginamos que o poder no mundo atual é controlado, existe uma narrativa iluminista, essa narrativa em grande parte começou aqui na Inglaterra, inclusive, de que o poder no mundo moderno é controlado, que ele tem checks and balances, que é um regime livre, o voto, sei lá mais o que. E o que o Bertrand de Juvenal vai mostrando é que, na verdade, o poder só cresceu, na verdade, o mecanismo de controle das pessoas só foi expandindo, que a sociedade não é a tal da sociedade civil, ou esses discursos, eles não são um controle para o poder de fato. Que, na verdade, se você olhar um governo medieval, a pessoa era muito mais restrita em termos de capacidade do que podia fazer, infinitamente mais restrita do que o poder no mundo atual. E é interessante porque ele fala que no final das contas o governante se sentia que ele tinha que prestar contas a Deus, que já é o maior limite natural que pode existir, que ele vai ser julgado, inclusive depois dessa vida. Tinham, claro, os poderes locais. Aqui na Inglaterra tinha muita tradição dos condados, das comunas locais, é um negócio muito forte aqui. Tinha, claro, um limite, inclusive porque o Bertrand de Juvenal fala que muito interessantemente, que o rei não tem o poder legislador na Idade Média, que é um poder muito grande. Na verdade, tinha uma ideia de que a lei é simplesmente uma coisa que vem de tempos imemoráveis, que é fixada e tal. Então, existe, claro, mais para o fim da Idade Média, uma tentativa de retornar ao direito romano. Existem coisas do direito bárbaro que foram colocadas, mas o ponto é que a ideia de que a ordem jurídica era criada a todo momento era uma ideia simplesmente que não havia. E aí, ele vê muito a Primeira Guerra Mundial como um centro de eclosão, de explosão dessas forças de controle social que estavam pairando sobre a Europa, né? Então, aqui é um tema muito interessante porque ele diz que o rei, de verdade, existe na sociedade quando há uma unidade entre o governo e o projeto das pessoas, né? Então, os anseios de uma localidade se manifestam, eles têm uma identidade como está sendo colocado, e esse anseio se manifesta na liderança de pessoas concretas, né? Quando você foge dessa ideia de pessoas concretas, você vai ser inevitavelmente governado por mecanismos impessoais, né? Então, o Sam Francis, que é um comentarista americano, tem um termo que é a narcotirania, e que é isso, é uma tirania da anarquia, né? Você não controla o crime, você não controla nada que importe, e você persegue absolutamente tudo que é bom, né? Uma inversão completa, né? Então, sei lá, o crime vai crescendo, a desordem social vai crescendo, e ninguém faz nada, todo mundo olha para isso de maneira meio paralisada, né? Essa narcotirania é o modo de governo para onde está rumando o Ocidente atual. Esse é o único caminho para onde o Ocidente atual está rumando. Não tem nenhum outro caminho, né? E de certa maneira esse é o cume do projeto liberal, porque a ideia desse projeto contratualista lockeano sempre foi uma ideia de tirar poder. Claro, a ideia do Locke era claríssima nessa linha: tirar poder da igreja, tirar poder da monarquia tradicional. Locke é um ideólogo Whig, né? Ele é um ideólogo do Partido Liberal, então ele está fazendo esse propósito, ele foi pago para isso, inclusive pelo primeiro conde de Shaftesbury. Então, quando o Locke transfere isso, você pensa, não, mas Locke é o pai da liberdade, Locke é o pai do liberalismo, a Inglaterra deu origem à liberdade. E quando você olha ideias mais profundas, ideias mais à direita, aqui mesmo da Inglaterra,
quando você cava mesmo a tradição, nenhum tradicionalista da velha guarda acha que Locke é o pai da liberdade. Na verdade, as pessoas acham o oposto, na verdade, que Locke deu poder para essa máquina, para o Leviatã. Até uma coisa engraçada do livro do Bertrand Juvenal, que todo mundo fala do contraste entre Locke e Hobbes, e ele mostra como no contratualismo, como você cria esse ser soberano novo, né? Seja na figura do monarca, que já não tem mais nada a ver com a monarquia tradicional antiga, seja na figura depois da, sei lá, de uma soberania popular, ou o que quer que seja, ou soberania do parlamento. Ele mostra como no final das contas está falando da mesma estrutura de poder, né? Como a tal da monarquia absolutista só preparou o caminho para essa máquina moderna, e a ascensão dessa narco-tirania, que é um termo que eu estou pegando de outra autor e aplicando no caso, mas que seria uma espécie de cume desse poder desenfreado, né? Mas enfim, eu vou abordando aqui uma série de temas para vocês. Esse aqui foi uma pincelada, a gente vai continuar desenvolvendo essas ideias. Posso desenvolver um pouco mais também sobre como isso aconteceu aqui na Inglaterra.